Meus cumprimentos àqueles que, mais uma vez, estão presentes aqui nesta nossa série Claves Notariais e Registrais, que é uma série que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e, igualmente, da ANOREG do Estado do Paraná. Meus cumprimentos também e agradecimentos à presidente da ANOREG Paranaense, a professora Mariana Pozzenato Martins, e a sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dalla Vecchia. Bom, nós estamos aqui em meio a uma aventura, como eu chamei, de tentar encontrar o conceito adequado para a referência à instituição notarial e à instituição registral. Eu estava, agora há pouco, folheando duas dessas obras que eu reconsultei, de Maurice O'Riou. Uma é essa aqui, Au sources du droit, le pouvoir, l'ordre et la liberté. E o outro é um trabalho maior, e em ambos ele trata do tema da instituição, Précis de droit constitutionnel. Esse livro é de 1929, segunda edição, e o outro também eu penso que seja aí de 30 e pouco, 32, 33. Bom, então, o que nós estamos tentando fazer aqui, e ainda vamos continuar ainda por um par ou um pouco mais de explanações, é um acercamento dos conceitos de instituição notarial e de instituição registral. Quando nos referimos à instituição do notariado, à instituição do registro de imóveis, do registro civil, do registro de títulos e documentos, do registro de pessoas jurídicas, nós estamos nos referindo a alguma coisa, um suporte, que é, digamos, a base fundamental dessa referência, a instituição. E, como eu disse, essa é uma noção, um conceito um tanto obscuro, e temos de nos deter um tanto a considerá-lo. Aqui vamos novamente retornar às lições de Maurice O'Riou. Tal já ouvimos, Maurice O'Riou sustentou que a instituição é uma ideia de obra e empreendimento. Esse é o ponto central. A instituição é uma ideia de alguma coisa, ideia de uma obra, ideia de um empreendimento. Ideia cuja realização, ou se nós quisermos, obra e empreendimento, cuja realização e duração jurídica se dá no meio social, se dá numa sociedade, não uma instituição fora da sociedade. E é nessa sociedade, nesse meio social, que se produzem, para que possa caracterizar-se a instituição, manifestações de comunhão dos membros da sociedade, manifestações essas que são dirigidas, coordenadas pelos órgãos do poder e pelas regras de condutas. Bom, diante desse conceito, o Rio dividiu as instituições em duas grandes espécies, em duas grandes partes. A primeira dessas espécies é a das instituições pessoas. Ele a chama desse modo, institution persona, que ele também designa instituições corporativas ou instituições de corpos constituídos. Ele dá exemplos dessas instituições pessoas. Por exemplo, os estados, as associações, os sindicatos e outros tantos grupos sociais que não vem ao caso aqui mencionar. Ao lado das instituições pessoas, o Rio também indica as instituições coisas, de que é grande exemplo, ele mesmo dá esse exemplo, a regra jurídica. A regra jurídica é uma instituição coisa, não é uma instituição pessoa. Porque nas primeiras, ou seja, nas instituições pessoas ou corporativas, as manifestações de comunhão do grupo social, interiorizam-se no quadro da ideia de obra, são interiores. Ao passo que nas instituições coisas, essas manifestações são exteriores, são externas à ideia de obra, ajudam, conduzem, mas não se internalizam nesta ideia. Ou seja, a instituição coisa, de que é exemplo, segundo o próprio Rio, a regra jurídica, não há o engendramento de uma corporação. Mas isto sim, essa instituição coisa atua como um princípio que limita as instituições pessoas. Pois bem, por isso nós podemos dizer que uma determinada regra de direito é instituída. É, de certo modo, uma instituição coisa, no sentido exterior. Por exemplo, uma regra que trate
da família. Essa regra é uma instituição coisa. A própria família é uma instituição pessoa. Uma regra que trata da propriedade. Esta regra é uma instituição coisa. A propriedade como um todo é uma instituição pessoa, instituição corporativa. Então, examinando mais detidamente essas instituições corporativas ou de pessoas, nós vemos que nelas, conforme ainda as lições de Ryu, despontam 3 elementos. Primeiro elemento, que aliás é o fundamental, a ideia de obra a realizar-se no meio social. Nós pensamos no notariado e no registro, ou seja, há uma obra que as notas e os registros devem realizar no meio social. Segundo elemento, o poder organizado posto ao serviço dessa ideia, essa ideia de obra, e com o objetivo de realizá-la. Então, há um segundo elemento da instituição. A instituição não é algo solto. Há uma ideia, essa ideia exige o concurso de um poder que trate de realizá-la. Não necessariamente poder político, é possível que haja instituições sociais que não sejam estatais, notem bem. Terceiro elemento, as manifestações de comunhão dos membros da sociedade, manifestações essas que se produzem no grupo social, acerca da referida ideia de obra e de sua realização. Então, as pessoas consentem em buscar essa obra e realizá-la. É aquilo que eu mencionei na exposição anterior, em uma das exposições anteriores, como sendo sintetizado por uma conhecida expressão de Louis Lefeu, vouloir vivre collectif, ou seja, o querer viver coletivo. Desses elementos, desses 3 elementos, quais sejam a ideia de obra, o poder organizado e as manifestações de comunhão, é, sem dúvida, nas instituições pessoas ou instituições corporativas, a mais importante, ou o mais importante dos elementos, a ideia de obra a realizar em um grupo social. E para benefício desse próprio grupo. Notem bem que essa ideia de obra não é para a realização externa, é para o benefício, para favorecer o próprio grupo. Como diz o Ryu, por exemplo, tratando do Estado. A instituição do Estado, que é uma instituição pessoa, tem por ideia de obra a proteção da sociedade civil correspondente. A ideia, para que serve um Estado? Quer dizer, qual é a obra que se pretende com o Estado? É a proteção da sociedade civil a que esse Estado corresponde. A ideia de Estado, como disse o Ryu, é do protetorado da sociedade civil nacional. O Estado é o protetorado da sociedade civil nacional. É o guardião, custódio da sociedade civil nacional. Essa é a ideia da sua obra. Claro, isso não se confunde com as funções do Estado. São coisas diversas. Por exemplo, pensemos nas funções políticas. Administrar, legislar, julgar. Essas funções, embora importem para a instituição, são uma parte realizada da ideia de Estado. E não são propriamente instituições. Da mesma sorte, as funções dos tabelionatos de notas e dos registros públicos, é o tema que se apresenta à nossa consideração, registros e tabelionatos de notas, que são instituições corporativas, são instituições pessoas, não se confundem com a ideia de obra e empreendimento tabelionais e registrais. Ou seja, os tabeliães de notas têm suas funções, os registradores têm suas funções, mas essas funções não se confundem com a ideia da obra notarial, com a ideia da obra registral, do empreendimento. Isso é uma parte disso que já está sendo executado. De fato, as funções, e isso é importante para distinguir bem o que é funcional, o que é próprio das funções e o que é próprio da instituição, as funções podem, com efeito, e às vezes, muitas vezes, devem acomodar-se à mudança das circunstâncias. Então, pode muitas vezes exigir-se uma dada função e não outra. Agora nós estamos vendo como isso tem a sua característica alterada com os meios tecnológicos avançados de que nós hoje dispomos e que algumas décadas não dispunhamos. Mas se as funções, como eu disse, podem e devem, quando o caso, harmonizar-se com a alteração das circunstâncias, já a ideia institucional, a ideia de instituição, a ideia de obra e empreendimento, essa deve permanecer. Essa imprime caráter. A forma da instituição, e não as funções que colaboram para realizar a ideia institucional,
portanto, a forma e não as funções, é que constitui o elemento duradouro. É isto que permanece, é isso que persevera. Diversamente, por exemplo, do que se passa com as opiniões de turno, com as correntes volúveis de pensamento, que vão num sentido ou no outro, nós sabemos como é isso, a instituição é uma força de permanência. A instituição permanece viva. Permanece viva. Eu me lembro aqui uma passagem muito interessante de Tobias Barreto, mostrando essa ideia de permanência, essa ideia de costume arraigado para as instituições. Ele dizia assim: as instituições que não são filhas do costume, mas produtos abstratos da razão, não resistem por muito tempo à prova da experiência e vão logo chocar-se contra os fatos. Eu repito, as instituições que não são fruto da experiência, mas produtos abstratos da razão, ou seja, algo volúvel, algo abstrato, algo idealista apenas, não resistem essas instituições à prova da experiência. E a vida faz com que logo essas instituições, que não são verdadeiras instituições, venham a chocar-se contra os fatos, porque nelas não há a força da permanência. Então, com isso nós vamos também encerrar aqui a exposição de hoje, que está sendo gravada porque, a essa altura, quando estão aqui a ver-me, eu estou provavelmente retornando da minha participação no congresso do Centro de Estudos Notariais Registrais, que comemora, o que comemorou nesse ano de 2024, as 2 décadas de existência do mesmo centro, o CENOR, lá da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Muito bem, muito obrigado novamente à Noreg do Paraná, Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, e na semana que vem voltamos, espero que ao vivo, para prosseguir nesta análise do conceito de instituição notarial e registral, daquilo que constitui a permanência das notas, a permanência dos registros públicos. Então, agradeço a todos, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim permitir.